Olá, que bom ter você por aqui. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, combinado? Bom, vamos lá. Já parou para pensar como uma simples brincadeira de criança pode virar uma aula sobre amor e relacionamentos? Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre isso, a história de como um jogo de Barbie entre um pai e uma filha se tornou um guia cheio de lições valiosas para a vida. Imagina a cena, que é super comum em muitas casas. Uma filha chega pro pai e chama pra brincar. O brinquedo? Barbie. A missão dele? Ser o Ken. A historinha, na cabeça da menina, já estava toda pronta. Barbie e Ken se conhecem, saem juntos e o romance começa. Mas foi exatamente aí, nesse momento que parecia tão trivial, que algo extraordinário começou a acontecer. E é aqui que a história ganha um novo rumo. Em vez de só seguir o roteiro da filha, o pai enxergou ali uma chance de ouro. Ele pensou: e se essa brincadeira fosse mais do que só diversão? E se eu pudesse usar o mundo da Barbie para ensinar princípios importantes, baseados na minha fé e nos valores da nossa família? A ideia por trás dessa atitude é muito poderosa. A educação não acontece só na escola ou naquelas conversas sérias. Ela está em cada momento. Para aquele pai, a brincadeira era um campo fértil, perfeito para semear os valores que ele considerava essenciais, todos eles, claro, bem enraizados nos seus princípios de fé. E essa abordagem toda se inspira num princípio muito antigo que está resumido nesse versículo. A ideia é que os ensinamentos que a gente recebe na infância formam a base para a vida inteira. E foi com essa mentalidade que o jogo de Barbie Ken finalmente começou de verdade. Então, como é que essa aula na prática funcionou? Vamos entrar na história. O primeiro passo de qualquer relacionamento é o encontro, né? E na brincadeira da Barbie e do Ken, esse momento já veio carregado da primeira grande lição. E a primeira semente de sabedoria foi plantada bem aqui: a importância da iniciativa. No cenário que o pai criou, foi o Ken quem tomou a frente para se apresentar. A lição aqui não era sobre quem tem que dar o primeiro passo, mas sim sobre como a atitude e a clareza de intenção podem ser um belo reflexo do caráter de alguém. Essa ideia de que as nossas ações revelam quem a gente é de verdade é reforçada aqui. No fim das contas, o que uma pessoa faz fala muito, mas muito mais alto do que o que ela diz. Mas a história não para por aí não. Vamos ver o que acontece em seguida. O romance avança. Ken liga para Barbie e convida para jantar. Ela, claro, aceita. Só que aqui o pai introduz uma pausa estratégica. Antes de deixar os sentimentos florescerem, a lição era bem clara. É preciso entender o que fundamenta a outra pessoa. Perguntas sobre fé, princípios e objetivos de vida não são um interrogatório, mas sim a base, o alicerce de um possível futuro juntos. A lógica por trás dessa lição está bem explicada nesse versículo. A metáfora do jugo desigual fala sobre como é difícil caminhar junto quando os valores essenciais são diferentes. Afinal, um relacionamento é uma jornada, e fica tudo muito mais leve quando os dois estão indo na mesma direção, guiados por um mapa de princípios em comum. E a lição não fica só nas grandes questões da vida, não. Os pequenos gestos também contam e muito. Na história, foi ensinado que se oferecer para pagar conta não é sobre dinheiro ou obrigação, mas sim o sinal de respeito, de cuidado, de gentileza. São essas pequenas atitudes que, quando somadas, mostram a consideração que uma pessoa tem pela outra. Bom, o primeiro encontro foi ótimo. Mas na construção dessa história, o próximo passo é um dos mais reveladores de todos: conhecer a família. É nesse ambiente que, segundo a lição, muitas verdades sobre o caráter de uma pessoa vêm à tona. E o que a gente deve observar nesse encontro? Olha, mais do que as aparências, o foco é o tratamento. A forma como alguém trata os próprios pais pode ser um espelho de como vai tratar seu parceiro ou sua parceira no futuro. A lição é forte. Desrespeito em casa raramente se transforma em respeito no casamento. Essa ênfase no respeito familiar é um pilar em muitas tradições, como reforça este mandamento. Honrar os pais não é só um ato de obediência, mas um princípio que molda o caráter e, por consequência, constrói a base para todos os outros relacionamentos saudáveis. Mas e quando as coisas não parecem tão certas assim? A história também aborda um ponto essencial: a importância de não ignorar os sinais de alerta, e principalmente de ter a sabedoria para ouvir conselhos. Dentro da brincadeira, a mensagem foi bem direta. Sinais de alerta no começo de um relacionamento não podem ser jogados para debaixo do tapete. Grosseria, preguiça, ciúme excessivo, a lição ensina que esses traços raramente desaparecem com o tempo. Pelo contrário, a tendência é que só piorem.
E é exatamente por isso que buscar conselho é tão vital. Os pais, muitas vezes, conseguem enxergar coisas que a paixão do momento não deixa a gente ver. Ouvir a perspectiva deles não é um sinal de fraqueza, de jeito nenhum. É um sinal de sabedoria e de prudência. A brincadeira ensinou sobre iniciativa, sobre valores, sobre prudência. Mas o pai guardou a lição mais importante de todas para o final. Uma lição que não é dita, mas sim vivida. O poder do exemplo. E aqui está a verdade mais profunda dessa história. As crianças aprendem o que é um relacionamento normal observando o que acontece em casa. O jeito que um pai trata uma mãe se torna o padrão. Se ele a trata com amor e respeito, ele eleva a régua para o futuro da filha. Agora, se a trata com descaso, ele normaliza um comportamento que ela pode acabar aceitando para si mesma. Para essa família, o modelo máximo de amor é o que está descrito nesse versículo. Um amor que se doa, que serve e que honra. No fim das contas, viver esse exemplo no dia a dia é a lição mais poderosa que qualquer pai ou mãe pode deixar. E assim, um simples jogo de Barbie chegou ao fim, mas as sementes que foram plantadas, essas permanecem. A história nos mostra que a verdadeira educação não está só nos grandes discursos, mas na arte de transformar cada pequeno momento em uma oportunidade de semear grandes princípios. E isso nos leva a uma reflexão final. A questão não é só sobre brincar de boneca, mas sobre estar a tempo. Quais são as oportunidades de ensino que estão escondidas na nossa rotina? Pensar nisso pode transformar a maneira como a gente vive e ensina.